Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 13. Faremos a leitura apenas do versículo de número 15. Hebreus 13, versículo 15. E diz assim a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Vamos orar? Bondoso Deus, nós lemos a sua palavra aqui revelada, palavra que nos traz vida eterna, palavra que nos confronta e que ministra o nosso coração. Pedimos para que o seu Santo Espírito, Pai, encha a nossa vida, a fim de sermos impactados e confrontados pelo que a sua palavra santa nos fala essa manhã. Te louvamos, Pai, ser conosco, em teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que você pensasse no lugar onde você está, qual que é a forma que você mais gosta de agradar a Deus? E como que isso acontece? Não apenas se preocupando com aquilo que você faz, mas a forma como você faz. Já parou para pensar nisso? Se a sua vida, na forma como você anda com Jesus, na forma como você anda com Deus, e de como isso tudo reflete uma vida de sacrifício, de louvor, uma vida que agrada o Senhor? Faço essa pergunta porque muitos cristãos hoje, boa parte nominal, falam sobre diversas formas para agradar a Deus. Algumas pessoas vão falar sobre barganha. Deus, se eu fizer tal coisa, eu quero que o Senhor faça tal coisa por mim. Como se fosse um tipo de Deus pagão, um tipo de ídolo, algum tipo de falso Deus. Boa parte dos cristãos tratam e lidam com Deus como se fosse um Deus pagão. Um Deus onde eu faço alguma coisa e por isso esse Deus tem que me retribuir. Os antigos, as pessoas da antiguidade, elas ofereciam seus sacrifícios a esses falsos deuses, esperando boa chuva, esperando o sol, esperando a fertilidade, oferecendo sacrifícios em troca de alguma coisa. E muitos dos cristãos hoje tratam Deus dessa forma e acreditam que estão lidando e agradando o coração de Deus assim. Outros acreditam que sendo a pessoa legal do rolê, a pessoa legal no lugar onde ela está, ela acredita que por ela ter uma boa ética, uma boa moral, um bom procedimento na sociedade, ou porque ela fez alguma coisa ruim, ela logo em seguida fez alguma coisa boa para compensar aquela coisa ruim, ela está então tendo um bom relacionamento com Deus. Outra forma é tratar as coisas de Deus com obrigação, como se fosse apenas seguir uma receita, um procedimento, um protocolo. Eu olho na Bíblia, fala que tem coisas que eu preciso fazer e coisas que eu não posso fazer, então eu sigo isso à risca. Nós encontramos esse procedimento muito claramente no confronto de Jesus aos fariseus. Os fariseus, eles utilizavam da lei, utilizavam da palavra de Deus, seguindo ali uma forma de agir certinha, e daquela forma eles estavam achando que estavam agradando a Deus. Porém, Jesus os confrontava, chamando eles de sepulcros caiados. Algo que parecia muito bonito, mas que dentro só havia morte. Mas eram homens que seguiam à risca e seguindo todas as obrigações aquilo que é a palavra de Deus. Diante dessas realidades, de formas de tentar agradar a Deus, o que mais tem em comum entre todas essas formas que eu citei aqui agora pela manhã, fala de um coração afastado de Deus. Fala de um coração que não conhece a Deus e que não é guiado por Jesus. Porque Jesus, como nós lemos no texto aqui, é aquele que nos guia, é por meio dele que nós oferecemos sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E dentre todas essas coisas, existe um jeito para agradar o coração de Deus, oferecendo sacrifícios de louvor por meio de Jesus Cristo. E somente por meio de Jesus é que podemos, então, agradar a Deus. Muitos falam sobre acreditar em Deus, mas Jesus como um bom profeta, uma boa pessoa. Alguns falam sobre agradar a Deus, mas acreditam que Jesus, na verdade, é um mito. Mas acham que seu coração está em paz com Deus. Isso é impossível.
É impossível agradar a Deus se não for através de Cristo. É impossível agradar a Deus se não é reconhecendo o seu sacrifício na cruz. Jesus é o nosso mediador. Jesus é aquele que nos liga com Deus. Jesus, ele suspendeu toda a ordem sacrificial do Antigo Testamento. O texto de Hebreus vai contar sobre isso, vai falar sobre os ritos, vai falar como Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior à lei judaica, Jesus, ele é superior aos sacrifícios, dizendo que todas essas coisas funcionavam então como sombra daquilo que Jesus veio realizar. E através de Jesus passa agora a vigorar um novo serviço de sacrifícios, diferente do que acontecia no Antigo Testamento, diferente dos sacrifícios de animais. São agora sacrifícios espirituais, sacrifícios que glorificam e exaltam o nome do Senhor. Os nossos sacrifícios agora devem ser oferecidos sempre a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E que sacrifícios são esses? O sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Tudo quando nós formos fazer, temos a tendência de não colocarmos Deus em primeiro lugar. Tudo que vamos fazer, temos a tendência, por causa da nossa natureza pecaminosa, de tratarmos Deus como um tipo de estepe. Quando deu tudo errado, eu recorro a Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina que em tudo que nós formos fazer, devemos oferecer sacrifício de louvor com lábios que confessam o seu nome. Isso envolve oração, isso envolve uma vida de piedade, uma vida de devocionalidade, uma vida de consagração diária ao Senhor, não apenas no cumprimento de uma obrigação de vir à igreja no domingo pela manhã ou de noite, mas fala sobre um estilo de vida, sobre uma forma de viver agora. Nós encontramos na carta de Hebreus, no capítulo 13, várias formas de como nós oferecemos esse sacrifício de louvor, confessando o nome de Cristo em todo lugar, em todo momento. Perceba que o texto aqui, por meio de Cristo, pois, ofereçamos. Isso fala sobre um povo que anda continuamente, que anda na sua intimidade. Não está falando para uma pessoa, não está falando sobre uma pessoa fazer essas coisas, mas está falando para uma igreja, que no contexto dos hebreus aqui, muitas vezes sofrem perseguição, sofrem dúvidas sobre a fé, passam por dilemas e dificuldades ao longo da sua vida, se vale realmente a pena seguir a Jesus da forma como a Bíblia ensina. Será que não vale a pena seguir a Jesus, ou seguir a Deus oferecendo sacrifícios apenas na barganha? Servir a Deus oferecendo sacrifícios apenas numa boa ética, numa boa moral? Será que não vale a pena seguir a Deus apenas cumprindo os ritos que a minha igreja me ensina? Não, não vale a pena. Porque diante dessas coisas, Jesus está alheio a elas. Jesus não se torna o centro. Jesus não se torna o meio. Jesus não se torna o caminho disso tudo. Por isso que o nosso coração precisa estar direcionado por meio de Cristo, por meio de Jesus. Ofereçamos a Deus sempre, a todo momento, isso daí. Sacrifícios que agradam e que exaltam o nome do Senhor. No versículo 1 de Hebreus 13, vai falar sobre o amor fraternal, como nós devemos lidar com os irmãos. No versículo 2, vai falar sobre a hospitalidade, que muitas vezes no nosso contexto tão individualista, tão egocêntrico, ignora, achando que isso daí é uma coisa muito bonita de se fazer, mas que é um ideal muito longe de se realizar. No versículo 3, vai falar sobre o cuidado de irmãos que se assistem uns aos outros nas suas dificuldades. No versículo 4, vai falar sobre a santidade do casamento, de como um marido e uma esposa servem-se mutuamente uns aos outros. No versículo 5 e 6, vão falar sobre a provisão de Deus que supre todas as coisas materiais. Diante dessas realidades, meus irmãos, nós somos a todo momento persuadidos a confiar no Senhor e o exaltar por tudo que Ele nos dá e por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Não se trata de barganha, não se trata de uma boa ética, de uma boa moral, não se trata de cumprir obrigações. Deus não viu a sua tentativa de barganhar com Ele e por isso se agradou. Deus não viu a sua boa ética, a sua boa moral e por isso se agradou e resolveu te salvar. Deus, ele não viu que você cumpriu todos os regulamentos que você encontra na Bíblia e que você encontra na sua igreja local e por isso agora ele se agradou de você e por isso ele resolveu te salvar. Não, muito pelo contrário.
o agradar a Deus está através de um ato do próprio Deus, de enviar o seu Filho, Jesus, e é por meio dele que nós hoje podemos oferecer sacrifícios espirituais que falam e que exaltam o seu nome. É um ato de Deus de enviar o seu próprio Filho, por amor a mim, por amor a você, que nos faz agora ter paz com Deus. Por isso nós podemos nos desprender da mentalidade pagã, da mentalidade do cumprimento de ritos do Antigo Testamento, obedecendo a Jesus, que cumpriu tudo isso e que agora nos faz cumprir isso com alegria, nos faz cumprir oferecendo sacrifícios de forma espiritual, não de uma forma alegórica, não de uma forma idealista, mas de uma forma real, mais real do que sacrificar animais num altar, como era no Antigo Testamento. Mais real agora porque houve uma transformação de dentro para fora. E por isso nós podemos agora exaltar o Senhor por tudo aquilo que Ele faz em nossa vida, mas principalmente por quem Ele é. O Deus Salvador que envia o seu Filho sem ver nada em nós. Muito pelo contrário, viu muita desgraça em nós. Viu muita maldade em nós. Viu muita tentativas de barganhar com Deus, de tentar falar sobre uma boa moralidade, para tentar enganar e ludibriar Deus de alguma forma. E mesmo assim, por seu amor e pela sua misericórdia, o Senhor nos deixa viver para que agora nós tenhamos em nós o Espírito de Deus habitando em nós, que é dado por Jesus Cristo, que é nos dado através de Jesus Cristo. Tudo isso, meus irmãos, e muito mais, deve sempre inspirar a nossa adoração e as nossas ações de graça. A nossa vida, ela não é uma vida de conquistar scores, de conquistar pontuação ao longo da jornada. A nossa vida, ela é uma vida de dedicação ao Senhor. Se nós hoje estamos aqui, é porque nós somos chamados a viver uma vida constante de arrependimento, a viver uma vida constante de ação de graças perante o Senhor, a viver uma vida que se alegra no fato de que Jesus, Ele veio até nós e morreu em nosso lugar, e por isso nós encontramos hoje paz com Deus. E sabendo que tudo está consumado, a nossa responsabilidade agora é crermos, vivermos pela fé e exaltar o Senhor com os nossos lábios, exaltar o Senhor com as nossas obras, exaltar o Senhor com tudo que estiver ao nosso alcance, onde estivermos, da forma como Ele preparou para que nós estivéssemos fazendo hoje. Não espere chegar num momento ideal que você idealizou na sua cabeça para você começar a adorar a Deus da forma correta. Não espere isso. O tempo de adoração, o tempo de exaltação, o tempo de sacrifícios de louvor é para hoje, é para agora. A nossa vida precisa andar dessa forma. A palavra de Deus nos ensina sempre oferecendo sacrifícios de louvor. E a Bíblia nos fala o que é esse sacrifício de louvor: o fruto de lábios que confessam o seu nome. Os seus lábios têm confessado o nome de Jesus em tudo que você está fazendo? A forma como você tem se dedicado a agradar a Deus tem sido dessa forma que a Bíblia nos fala, oferecendo sacrifício de louvor com lábios que glorificam o seu nome, que confessam o seu nome? A sua vida com Deus, como que ela está sendo nutrida? Como que ela está sendo desenvolvida? Esse é um desafio. O desafio da vida cristã é essa: lutar contra o nosso eu e viver para a glória de Deus. Em todo momento a gente vai querer lutar pela nossa própria glória, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, onde estivermos. Nós queremos receber a glória para nós mesmos. Mas a diferença é que agora, como novas criaturas, por meio de Jesus, que faz tudo em nós e por meio de nós, é pela glória de Jesus que nós alcançamos a vitória, nós alcançamos a paz com o Senhor e nós alcançamos, sim, o propósito das nossas vidas. É por meio de Jesus que hoje nós podemos ficar tranquilos, sabendo qual que é a forma correta de glorificar e agradar o coração de Deus, que é um sacrifício de louvor, um sacrifício espiritual, que a nossa vida deve andar constantemente praticando, onde nós estivermos. Que o Senhor assim nos abençoe e que sejamos sempre esse altar de adoração que engrandece e confessa o nome do nosso Deus. Vamos orar? Bondoso e querido Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor nos persuade a confiar em Ti e apenas em Ti.
Obrigado, Deus, porque temos a alegria, Deus, de dependermos somente e exclusivamente do Senhor. Nos perdoe porque muitas vezes tentamos te agradar, Deus, com obras sem nenhuma piedade, com obras sem nenhuma devoção, com obras sem nenhuma vontade de fato de agradar ao Senhor, mas a fim de nos promovermos. Nos perdoe por isso, Deus. Nos perdoe pelas tentativas de nos enganarmos, Pai, no nosso interior, de mentirmos para nós mesmos, que estamos fazendo isso para glorificar o Senhor, isso ou aquilo. Que nós sejamos, Pai, homens e mulheres, Pai, que te amam pelo fato daquilo que o Senhor é, de quem o Senhor é. E nos faça, Deus, confiar mais no Senhor. Nos instrua, Espírito Santo, a obedecer sempre os preceitos do Senhor. Que sejamos, Pai, cheios do Seu Santo Espírito, porque somente através de Jesus nós podemos oferecer sacrifícios de louvor, que é o lábio que confessa o Seu nome. Nos ajude nisso, Deus, porque nós somos totalmente limitados, totalmente incapazes por nós mesmos. Nos ajude a lembrar, Deus, quando nós estivermos passando por tentações, no nosso trabalho, na escola, onde estivermos, Deus, das tentações que nos fala sobre autopromoção, diante das oportunidades que vamos encontrar de dar glórias a nós mesmos e não ao Senhor, das tentações que vamos encontrar diante disso, de recorrermos ao Senhor apenas quando tiver feia a situação. Nos perdoe, Deus, por sermos tão limitados e tão incrédulos muitas vezes. Nos ajude, Deus, a viver uma vida santa, de piedade e que glorifica o Seu santo nome. Nos ajude, Deus, em todo momento, em todos os lugares, sempre a oferecer sacrifícios de louvor que agrada o Seu coração e que confessam o Seu nome, onde nós estivermos. Te louvamos, Deus, em Teu nome, Jesus. Amém.